Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Olha só, essa semana do ano todo, talvez uma das semanas mais tensas que o PT já teve. Não bastasse o caso escatológico da dama do tráfico, que colocou aí uma pá de cal, inclusive na esperança do Flávio Dino de ir para o STF, causou uma polêmica, causou uma ruptura, inclusive do PT com parte da mídia. Fantasmas voltaram a assombrar a figura do PT. Você deve lembrar muito desse aqui, o Eduardo Campos. Um juiz mandou reabrir o inquérito do Eduardo Campos, mandou agora para a PGR, e segundo ele, há indícios suficientes que o caso não foi uma morte natural, foi um assassinato. Vamos lembrar do caso aqui, só para você entender? É o seguinte, o Eduardo Campos, ele governou Pernambuco de 2006 a 2010. E o povo de Pernambuco adorou a gestão do Eduardo Campos, chegou a criar ali na região o chamado eduardismo. Em 2014, haveria a eleição presidencial. Lula tinha deixado a presidência e Dilma Rousseff precisava entrar no pleito substituindo o Lula. E aí, a Dilma não estava com aquela bola toda, não estava com aquela popularidade toda. E aí, o Eduardo Campos, que era do PSB, partido hoje que é do Flávio Dino, que o Flávio Dino está. Ele resolveu romper com o PT e lançar sua candidatura solo. E aí a popularidade começou a crescer e o chamado eduardismo poderia se espalhar para todo o Brasil. Ou seja, com grande chance de acontecer o que aconteceu em 2018, uma rejeição muito grande do governo PT e surgiu uma figura com uma popularidade alta, como foi Bolsonaro. Eduardo Campos seguiria a mesma linha, ou seja, uma popularidade muito grande contra o PT. Acontece que no dia que em 2014, o dia eu não me recordo, sei que foi em julho, acho que foi o dia 14 de julho, o Eduardo Campos estava sobrevoando Santos e o avião caiu. E nessa queda do avião, saíram várias especulações. Se isso não teria sido uma queima de arquivo, se o piloto não tinha sido envenenado, porque as circunstâncias da morte do Eduardo Campos eram muito estranhas. Então, por isso que gerou toda uma teoria da conspiração, toda uma suposição sobre o caso. Acontece que começaram as investigações, isso ainda em 2014. Em 2018, o juiz mandou arquivar o caso. Falou que não tinha achado indício nenhum, mandou arquivar o caso. O irmão do Eduardo Campos começou a investigação solo, uma investigação sozinho, e deu entrada novamente pedindo a reabertura do inquérito. O juiz pediu a reabertura do inquérito, o Ministério Público Federal falou que não era o caso e agora o juiz recorreu ao Ministério Público, a PGR, né, a Procuradoria-Geral, para confirmar ou negar a situação. Eu trago essa matéria aqui para vocês da Carta Capital. Juiz envia à PGR pedido de reabertura da investigação sobre a morte de Eduardo Campos. Após a negativa do Ministério Público Federal, como eu disse, o juiz já tinha tentado por uma vez desarquivar, o Ministério Público Federal falou que não era o caso, o juiz recorreu e pediu para que a PGR agora dê a palavra e a análise definitiva, a palavra final. O juiz Roberto Lemos dos Santos Filho enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido apresentado para reabrir o inquérito sobre a queda do avião que matou o presidenciável Eduardo Campos. Isso aconteceu em 2014. O pedido foi protocolado pelo irmão do ex-governador de Pernambuco com base em um parecer técnico recente. Ele argumenta que o documento apresenta fatos novos e defende que a tese de que o acidente foi provocado com indícios de assassinato. O próprio juiz entende que há indícios de assassinato, no caso, Eduardo Campos. Na decisão, Roberto Lemos, da 5ª Vara Federal Criminal de Santos, apontou a singularidade do caso e indicou que um encaminhamento à PGR visa assegurar a revisão da investigação e assentar o acerto da conclusão alcançada. Vamos lá, resumindo isso aqui para vocês. É o seguinte, quem que é o dono da ação penal? Quem que investiga se houve um assassinato ou não? É o Ministério Público. A gente vê por diversas vezes o próprio Supremo jogando a Procuradoria-Geral de lado, né, desrespeitando pareceres da Procuradoria-Geral, mas a palavra final é do Ministério Público. Tanto é que o juiz pediu desarquivamento.
E aí, nesse caso, o Ministério Público Federal falou: não, mantém-se arquivado. E aí, nesse caso em específico, no pedido de arquivamento, desarquivamento feito pelo juiz, pode o juiz recorrer, mas recorrer à Procuradoria-Geral da República para que ela dê a chancela final, dizer se concorda com o Ministério Público Federal ou se o Ministério Público Federal está errado e tem que sim reabrir o caso. Eu sei que esse caso causa pavor, no Lula, na turma petista, na Dilma, por causa das teorias da conspiração que foram levantadas, mas o fato é que o juiz viu indícios aqui suficientes de assassinato. Agora, cabe à PGR, que é a dona da investigação penal, falar se sim ou não, se isso tem qualquer fundamento ou não tem fundamento. Se a PGR fala que não, arquiva definitivamente e acabou o assunto e o assunto morre. Você lembra desse caso? Coloca aí na sua opinião se você lembra de algum fato da época, alguma coisa da época que ou te faz pensar que foi tudo normal ou que pode ter sido uma queima de arquivo. Coloca aí seus comentários aí. Como eu disse, são vários os assuntos que complicam a vida do atual partido no poder hoje. Outro que vai complicar a vida do governo Lula e também do Dino e dos demais ministros é a chamada CPI do crime organizado, que já foi protocolada na Câmara dos Deputados e vai ser mais uma dor de cabeça que o Lula vai ter que enfrentar aí nos próximos dias. O Coronel Meira Oficial foi um dos solicitantes do pedido e escreveu: vamos salvar o Brasil. Precisamos investigar as organizações criminosas e sua influência nas instituições. Para isso, é fundamental a instalação da CPI do crime organizado. Já conseguimos o apoio necessário no Senado. Na Câmara Federal, faltam cerca de 20 assinaturas. Converse com seu deputado e peça para ele apoiar. E aí, como foi bem demonstrado aqui, são pouquíssimas assinaturas que faltam. E aqui ele colocou por estado: do Acre, do Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, todos os deputados que assinaram. Então, essa lista aqui, para quem quiser acompanhar, o Instagram do Coronel Meira Oficial, você vê aí se o seu deputado assinou ou não assinou, e se não tiver assinado, faça pressão, solicite, cobre, para que ele assine a CPI do crime organizado. Acho que é uma CPI importante, independentemente se você é da base do Lula ou se você não é da base do Lula. O crime organizado, a violência, é algo que afeta, seja você petista ou seja você bolsonarista. É algo que afeta toda a nação. Então, é sim super importante a criação de uma CPI do crime organizado, e isso com toda certeza vai, sem sombra de dúvidas, impactar aí muito para saber se está tendo omissão, se não está tendo omissão, que há uma ineficiência por parte do governo atual no combate ao crime organizado. Isso é indiscutível, mas uma CPI vai ser muito importante, sem contar que vai causar uma dor de cabeça gigantesca para o governo Lula, que vai ter que provar que por A mais B que não está sendo em momento algum relapso aí no combate ao crime organizado. Vamos lá, mais uma matéria que eu quero trazer para vocês. Você deve lembrar do caso daquela vereadora de Santa Catarina que falou que os bolsonaristas que estavam fazendo um juramento à bandeira estavam fazendo um gesto nazista. E aí, a própria Câmara do município cassou o mandato dela. Ela foi retirada. E agora, conforme explicita aqui o jornal Razão, Justiça de Santa Catarina devolve mandato para a vereadora do PT, que acusou catarinenses de gesto nazista. Justiça determinou que a vereadora do PT de São Miguel do Oeste volte ao cargo. Ela teve o mandato cassado por decisão dos demais parlamentares após acusar moradores da própria cidade que serem membros de célula neonazista. Qual a sua opinião? Então ela acusou que eles eram membros de células neonazistas, e a gente vai falar ainda sobre esse assunto aqui, e depois dessa acusação ela foi cassada pelos próprios vereadores, quem tem prerrogativa para isso. E aí, depois dessa cassação, ela entrou na justiça, ingressou no judiciário, o judiciário mandou retornar. Coisa inversa que aconteceu, com, por exemplo, com Deltan Dallagnol, que foi cassado pelo judiciário e não tinha para quem recorrer. Então, assim, houve a cassação, foi eliminada a cassação pelo judiciário e a vereadora do PT volta ao município. Outra coisa que eu falei para vocês aqui foi a comissão, a delegação de parlamentares que estão indo aos Estados Unidos
Inclusive foram a OEA, tem um vídeo deles que eu postei num outro editorial, para fazer denúncias sobre coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, a gente noticiou uma condenação de uma jornalista do Intercept Brasil sobre o caso da Mariana Ferrer, da qual ela foi condenada a 1 ano de prisão em regime aberto e uma indenização por danos morais a um juiz e um promotor no valor de R$ 400 mil. É algo escabroso, é assustador quando a gente fala da liberdade de imprensa. Ah, mas ela é de esquerda, tem que fazer isso mesmo. Não, não tem. Se não dá para um, não dá para outro. Eu acho que é assim, tem que ser coerente nos fatos. Então a gente viu situações assustadoras, como o caso da prisão do Alan dos Santos, prisão do Alan dos Santos, não, também o Alan dos Santos, do Alan Frutuoso, também o caso daquela menina cantora, Fernanda Oliver. A gente viu muitos casos assim, escabrosos, o Índio Sererê, o Silvinei Vasquez, que está preso. Então, tem muitas coisas que tem um cunho político. Por exemplo, 8 de janeiro, o pessoal está sendo condenado aí, sem sequer ser ouvido direito, a 17 anos de prisão. Hoje eu estava vendo um trecho de uma entrevista da Cristina Grêmio, onde ela fala sobre, está fazendo uma entrevista sobre um homem que foi condenado a 17 anos de prisão, ele que é corretor imobiliário, lá em Balneário Camboriú, se eu não me engano, e ele foi condenado, e ele falando, olha, eu fui para as manifestações, começou a ter bomba, foi orientação da própria polícia, corre e esconde dentro do palácio, porque estava tendo bombas. E segundo ele, foi própria orientação, não tem nenhuma prova de que ele quebrou, teve até uma divergência de dados. E aí ele falou, olha, eu não fui ouvido. Não fui ouvido, não foi exposto, a defesa foi ignorada. E é isso que eles foram levar para lá, além de outras pautas também. E aí, se criticaram, é porque está incomodando. O jornal Fórum, que é uma revista de extrema esquerda, colocou aqui Os Mentirosos. Nessa edição, deputados levam fake news contra Dino aos Estados Unidos. Lula sinaliza apoio a Paulo Gonet para a PGR. Então, são fatos que vão ser ditos aí nesse jornal da revista Fórum, mas o grande ponto aqui é que eles demonstram uma certa preocupação com essa postura de estar levando o que está acontecendo aqui no Brasil lá para os Estados Unidos. Hoje, mais cedo, eu comentei a seguinte matéria da Veja aqui com vocês. Radicais de grupos infiltrados dentro do PDT entram na mira do governo americano. É um grupo chamado Nova Resistência, um grupo que foi caracterizado como neofascista, tá? E um grupo que defende o Vladimir Putin, ou um grupo pró-Rússia, acusado de disseminar e espalhar fake news pró-Rússia. E aí, é lógico que isso teve repercussão na mídia, né? Então cada jornal tratou de um jeito. E a UOL tá virando verdadeiramente uma defensora. Devia tirar até uma OAB própria para poder defender o governo Lula. Por ordens de Lupe, o PDT expulsa 50, abre aspas, infiltrados de extrema direita. Então, estão dentro do PDT por muito tempo lá e são infiltrados de extrema direita porque os Estados Unidos denunciou que são fascistas, neofascistas. Temendo o impacto provocado pela infiltração de membros do movimento de extrema-direita Nova Resistência, tá bom. Dentro do partido, o ministro da Previdência e ex-presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, determinou em maio o esforço concentrado na legenda para identificar e expulsar os envolvidos. Os dirigentes encarregados conseguiu garantir a remoção de ao menos 50 nomes desde então e cobra iniciativa da Justiça para lidar com o grupo. Vamos lá, pessoal. Se o pessoal é de extrema direita, eles vão entrar num partido de esquerda, no PDT? É sério que isso é para colar mesmo? E aí, outra matéria aqui, ó. Nova Resistência. Como militantes de extrema direita se infiltraram no PDT. É sério isso? São de extrema direita que se infiltraram dentro do partido PDT? Poxa, se eles não têm similaridade com o partido, se não tem sintonia, eles não iam para o PDT. E se esse grupo só foi exposto depois que o governo norte-americano falou, olha lá dentro, esse grupo estava agindo lá dentro há muito tempo.
Não vem com esse papinho, ação de extrema direita que infiltraram. Esse grupo já estava lá dentro há muito tempo. Só depois que os Estados Unidos denuncia, aponta o dedo, esse grupo Nova Resistência é um grupo neofascista. Ah não, são de extrema direita, são infiltrados, tiram. Mas há quanto tempo esses caras estavam lá? Só depois da matéria é que eles foram retirados. Então isso mostra que assim, eles têm uma narrativa para mudar os fatos, sabe? Ah não, peraí, agora são de extrema direita. Tudo hoje é culpa da extrema direita. Exemplo, a dama do tráfico foi custeada a viagem pelo Ministério dos Direitos Humanos. O ministro vem e fala, não, mas isso aqui é o fascismo que está espalhando fake news contra nós, é culpa da extrema direita. Como assim? O Estadão divulgou. O Metrópolis postou filmagens. Ela deu declaração. Ou seja, é tudo verdade. Mas aí é uma grande fake news da extrema-direita. O pior é que tem alienado que acredita. Pior que tem alienado que acredita. Mas é uma derrapagem gigantesca do próprio governo Lula ter deixado isso vazar. E o problema de tudo aqui é por que essas reuniões não estavam na agenda. Por que estava tudo, sabe, escondido. Então, a pressão aconteceu, no meio do Huawei, ela acabou falando demais. Não, eu foi custeado pelo Ministério dos Direitos Humanos, acabou falando demais, e aí põe a culpa na extrema-direita. É o caso aí dessa nova resistência aí, que depois que se descobre dentro do partido, aí é extrema-direita. Pois é, acredita se quiser, né? Agora vamos mudar aqui um pouco, vamos falar um pouco sobre a nova postura da mídia. Vocês perceberam que na presidência o teto é de vidro, né? Embora tenha ali as assessorias de comunicação, vamos dizer assim, né? Algumas agências, como a própria UOL, como a Globo, que estão funcionando como verdadeiras assessorias de comunicação do governo Lula, estão passando pano pra caramba. Tem outros jornais que antes davam pedrada de xilingue no Bolsonaro, mas agora já começaram a atacar umas pedrinhas no Lula. Há pouco tempo atrás, você jamais veria uma matéria com este título aqui, na Folha de São Paulo. Lula é psicopata por relativizar ataques do Hamas, diz presidente do Novo. Eduardo Ribeiro critica o presidente por comparar ações do grupo palestino às de Israel. E o Novo reproduziu aqui e escreveu o seguinte: em um ato de extrema irresponsabilidade, Lula relativiza o terrorismo do Hamas, chegando ao absurdo de comparar a resposta militar de Israel ao ataque terrorista. Suas declarações comprometem não apenas a segurança internacional, mas também as relações do Brasil com as democracias liberais. As declarações de Lula, usando a repatriação dos brasileiros vindo de Gaza como um palanque político, foram além do que se está acostumado a fazer, ao relativizar o terrorismo do Hamas, que por si só já é um absurdo, diz Eduardo Ribeiro. E aí, eu estava lendo uma matéria, não me recordo quem foi o escritor da matéria, que dizia o seguinte, que as palavras que Lula não pode dizer. Não lembro se foi Metrópolis, se foi Estado de São Paulo, não lembro. Sei que eu li esse editorial hoje, tá? E aí, o editorial falava o seguinte, olha, o presidente francês criticou e falou que Israel está cometendo excessos. O presidente de um país aí, não sei, não lembro qual, do Irã, alguma coisa, falou que estava cometendo excessos. Aí quando o Lula fala aqui que o Israel também é terrorista igual o Hamas, aí cai uma tempestade na cabeça do Lula. Sim, porque o presidente francês vai responder pela mídia da França. Não tenha dúvidas que a mídia da França está criticando o presidente francês. Desse outro país, se é que tem liberdade, está criticando lá. E aqui é imprensa interna, são assuntos internos, porque saem da boca do presidente da República do Brasil. E merece levar cobrança, sim. Merece levar porrada no sentido figurado, sim. Cobrança e cobrança pesada. Porque mais de 75% dos brasileiros não concordam com a fala do presidente. E o porquê? Ele acha que ele sentou na cadeira e é dono da presidência? Ou isso aqui não é uma democracia?
Se já tem estudos indicando que 70%, mais de 70% dos brasileiros querem que ele cale a boca sobre essa questão do Hamas e Israel, o porquê que ele não cala a boca? Qual o motivo? Por que ele não fica quietinho e fala, não vou entrar nesses assuntos, olha, Israel, respeito a briga de vocês, façam o que vocês quiserem, mas mande os brasileiros para cá que nós vamos cuidar de comércio. Cala a boca. É simples assim, se não tem algo produtivo para falar, cale a boca. É isso que eu vejo. Então, o brasileiro pagador de impostos tem todo o direito de cobrar, sim. 70% da população não está satisfeito com a postura do presidente. E esse 70% tem mais do que direito de cobrar. Inclusive, a imprensa tem direito de cobrar. Inclusive, os outros partidos, como é o caso do presidente do Novo, têm o direito de cobrar, sim. Isso aqui, até que se prove o contrário, é uma democracia. Pode ser relativo, mas é uma democracia. Então a gente precisa ter uma postura séria quanto a isso. O presidente da França que se vire com os franceses. O Lula que se vire com os brasileiros pagadores de impostos. Esse é o grande ponto aqui, tá certo? Pois bem, pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Se ficou até o final, coloca no comentário, fique até o final, gostei. E a gente volta daqui a pouquinho, às 9 horas, tem mais conteúdo para vocês. Grande abraço.